Bem, galera, poucas coisas me deixam realmente puto quanto professores falando merda, né? Eu acho que quando a pessoa é ignorante, né, e eu possuo bastante parentes ignorantes, aliás, todos nós somos ignorantes, nós ignoramos determinados assuntos e em maior ou menor grau não tem como todo mundo saber tudo. Eu, por exemplo, não sei absolutamente nada sobre mecânica, nada. E vários outros assuntos, obviamente, assim como todas as outras pessoas. Então, quando eu vejo um ignorante falar merda, que é o caso do Batata, é um sobrevivencialista que eu acompanho há bastante tempo, você vê que o cara é um cara que não tem muito estudo, então você releva, né? A pessoa quando ela é uma ignorante, ela não peca por ignorância. Muitas das vezes as pessoas não têm tempo de estudar o quanto precisariam, o quanto deveriam. A vida é corrida, né? A pessoa tem que trabalhar, tem que criar seus filhos, enfim, não culpo ninguém por isso. Agora, o filho de uma puta que é professor, certo? O cara que quer fazer conteúdozinho pra rede social, certo? Que quer falar merda, imbuído de seu diploma, isso me tira do sério. Isso me tira do sério. E antes da gente entrar aqui no vídeo, né, vou perder mais um, entre aspas, amigo, né, porque eu gosto muito do Henry, mas não dá, cara, não dá. Não dá, não dá, não dá. E eu acho engraçado o seguinte, esses professores, Henry e outros aí, que é o primeiro tópico que eu vou entrar aqui, que é com relação ao vídeo de ontem, dar uma reforçada no que eu disse ontem aqui, de outro ponto de vista. O engraçado desse pessoal é o seguinte, quando é para criticar o Nando Moura, aí traz livro, traz documentário, traz filme, traz série, traz desenho animado, traz filme pornô, traz o caralho a quatro, traz o papagaio para dar depoimento, que o Nando Moura é um retardado que não consegue pegar um livro e ler e saber do que tá falando. Todos eles fazem isso. Aí na hora de falar da porra do PT, aí parece que esses filas das putas esquecem que tem que estudar a porra da história do PT e do partido para falar merda do PT, cara. É isso que eu não entendo. Eu nunca estudei a vida do Ciro Gomes. Quando eu venho aqui no meu canal para falar de Ciro Gomes ou de Bolsonaro, que eu também não estudei porra de Bolsonaro, eu venho falar sobre o que eles falaram. Falaram com a boca deles, mexendo a boquinha e saindo palavras. Porque eu não sou irresponsável de querer falar de história de porra de Bolsonaro e Ciro Gomes se eu nunca estudei esses caras. Tanto é que um vídeo que eu postei recentemente no meu canal é só de falas do Ciro Gomes. Desculpem, é só de fala do Bolsonaro. Eu não sou leviano de vir aqui falar de história de Bolsonaro sem ter estudado história de Bolsonaro. Eu não vou vir aqui também falar de história de Ciro Gomes como governador, seja lá o que fosse, eu nunca estudei essa merda. O nome disso é responsabilidade. De você falar sobre o que você sabe, ou o que você ouviu o cara falar e rebater as palavras que ele falou. Quando eu venho falar de direito aqui, é porque eu estudei essa merda. Quando eu falo de indúbio pro réu, presunção de inocência, trânsito em julgado, contraditório, ampla defesa, rito processual, etc, etc, Código Penal, Código Processual Penal, é porque eu estudei essas merdas. Eu não venho falar o que eu acho sobre o caso Lula. Eu venho falar de um ponto de vista técnico. Técnico. E é tão técnico que a porra da ONU vai mandar anular esse processo. Porque ele é eivado de irregularidades, desde a sua admissão, processo e conclusão. Cerceamento de testemunha técnica de defesa, juiz natural não competente,
A denúncia do Ministério Público foi X e a condenação foi Y. Isso não existe no direito para quem já estudou essa merda de academia. Não existe você ser acusado por um roubo de bicicleta e na sentença o juiz te condenar por um roubo de carro. Caralho, não existe essa merda. Existe uma coisa chamada objeto no direito. Mas não adianta eu ficar gritando e falando aqui, porque retardado que não quer ouvir, não vai entender. Então, quando um cara paga de defensor da academia, quando lhe convém e quando não lhe convém, ele esquece que existe academia, isso me tira do sério. Na hora de criticar cristão, na hora de criticar Nando Moura, na hora de criticar Olavo de Carvalho, na hora de criticar todo mundo, aí lembra da academia, traz artigozinho, traz livrozinho, traz definições, traz tudo. Agora, na hora de falar da porra do PT, aí não existe fatos. Eu não tô falando aqui que ninguém é obrigado a gostar do PT, não. Se você não gosta, é um direito seu descer a lenha. Há várias críticas contra o PT que eu nunca vim aqui falar que é mentira. O PT decepcionou a centro-esquerda? Claro que sim. Mas não pelo que esses filas das putas estão falando por aí, disseminando mentira. Você tá puto com o PT, é um direito seu. No seu mundo do pirulito, você acha que é uma opção não votar no PT? Beleza, cara, você vive na sua esquizofrenia aí, achando que você tem outra opção que não o PT, beleza, cara. Isso aí, certo, é uma percepção errada sua da realidade, mas tranquilo. Né? Se você não tem capacidade para enxergar que o cenário político no Brasil é dual, são dois partidos, beleza, cara. É um erro de percepção da realidade sua, mas tranquilo. Continua acreditando em unicórnios aí, continua acreditando que, né, o candidato ou partido, sei lá que porra que você acha que representa melhor centro-esquerda, tem alguma condição de vencer alguma eleição. Isso é um direito seu, de ser um esquizofrênico. Agora, vim com um papinho furado, mentindo sobre o PT, falando coisa que você não estudou e não leu e não sabe, ou que você sabe, mas está mentindo deliberadamente para provar seu ponto, isso é nojento. Nojento. Você é mais desprezível do que um cara de direita. Porque o Nando Moura, por exemplo, ele abraça a ignorância dele, ele abraça o anti-academicismo, o anti-cientificismo, ele abraça toda a pseudagem que existe no planeta Terra. Então ele é honesto nesse sentido. Você, seu bosta, seu professor de merda, você usa a academia quando lhe convém e dotado desse título, você fala merda sem trazer absolutamente nada que corrobore o que você está falando. E as pessoas que te assistem, elas têm uma impressão que você possui um rigor técnico muito grande, que é verdade quando você está falando da direita e de cristão, por exemplo. Mas quando você vai falar de assuntos como o PT, você simplesmente joga a realidade, a academia, no lixo e fala as merdas que você acha que deve falar. Então, antes de entrar aqui no vídeo do Henry, né, que é um cara que eu admiro bastante, mas eu já aprendi que todo mundo tem seu grau de alienação, eu devo ter também graus de alienação. Eu tento identificá-los e corrigi-los, mas obviamente eu devo ter algum nível de alienação que eu mesmo desconheça, certo? Mas eu procuro identificar esses graus de alienação e mudar. Eu já falei aqui no meu canal. Eu não venho aqui falar do que eu acho, do que defender pontos à revelia da realidade, à revelia de fatos. Certo? Você nunca vai ver eu vir aqui num vídeo falar mal de Bolsonaro por causa de mentira, por causa de palhaçada. Aliás, eu já defendi o Bolsonaro aqui várias vezes. Essa palhaçada de apologia ao estupro, isso é uma palhaçada, isso não tem sustentação do ponto de vista jurídico. Não tem. Não foi apologia a estupro. Certo? E é até engraçado isso, um cara que defende castração química e morte de estuprador, as pessoas quererem emplacar que ele é um apologista a estupro. Então, comigo não tem meia conversa.
Você não vai vir, não vai ver eu vir aqui falar mal de direitista, de cristão, ou seja lá a caralha que for, se não for algo fundado e embasado em conhecimento técnico, na realidade, nas definições acadêmicas, ou seja lá o que for. Você não vai ver eu fazer isso. E se você vir, pode ter certeza que foi um erro meu, e assim que eu for comunicado, eu vou me retratar. Porque eu acho que a pessoa, quando ela se coloca numa categoria de professor, que eu me coloco, apesar de eu não ser um professor formal, já dei aula e me considero uma pessoa comprometida com as academias, eu acho que é a pior, o pior mau caratismo que existe é uma pessoa se esconder atrás de um título acadêmico quando ela tem, que é o caso do Henry e de outros professores de história aí, que tem uns montes aí falando merda, e se esconder atrás de academia. E ficar fazendo seleção. Quando você tem provas acadêmicas e provas jornalísticas, você traz. Quando você não tem, você não traz e fala as merdas sem prova nenhuma. Então isso me tira do sério, isso me dá nojo. Isso me dá nojo. Certo? Porque vocês pagam de defensores da academia, como aquela bosta daquele pirula, o Clarion, que é outro merda também, que fica pagando de academia, mas quando vai falar de sociologia, quando vai falar de PT, quando vai falar de direito, aí dane-se o arcabouço que a gente tem desses conhecimentos. Então, só para voltar no vídeo de ontem, antes de entrar nessa merda que eu vou falar aqui hoje, né, eu acho que minha sina é nunca ter amigos, né, porque não é possível, cara. Não é possível. Eu não consigo entender o que faz um professor se prestar um papel desse. Eu realmente não entendo, cara. Eu não entendo. Então, sobre o vídeo de ontem, né, da campanha PT Nunca Mais. A pergunta que eu tenho para fazer para esses retardados professores que estão disseminando isso, e são muitos que eu vi no meu Facebook, muitos, é a seguinte: você está falando que PT nunca mais. E se o segundo turno se confirmar entre PT e Bolsonaro? Você vai pedir para os retardados que te acompanham no seu canal para anular o voto? É isso que você vai falar? É isso? Ou você vai falar, olha, calma, gente, eu falei PT nunca mais porque eu sou um demagogo de merda. Eu fingi que eu não sei que o cenário político no Brasil é PT contra a direita. Eu fingi que não sabia isso. A história mostra que o único partido de centro-esquerda que chega na disputa de segundo turno é o PT. Mas eu fingi que não sabia essa merda, certo? Eu sou um professor de história que fingi que no Brasil existe outra opção para você que é progressista que não seja o PT. Você vai fazer isso, seu filho de uma puta? Você vai fazer isso? Ou você vai continuar enganando seus inscritos? Dando a impressão de que existe outro partido no Brasil que consiga disputar uma eleição de presidência no Brasil. Ou você vai falar, olha, o PT nunca mais, então anulem seu voto. É isso que você vai fazer? Vai ajudar a colocar o Bolsonaro como nosso presidente? É isso, seu bosta? Seu merda? É para isso que você estudou? O PT é neoliberal igual todo mundo. Então quer dizer que em futuras eleições, aonde o quadro provavelmente será PT contra a direita novamente, que sempre foi isso no Brasil e sempre vai ser. Até que haja algum milagre aí nas bases e mude isso. Então quer dizer que nas próximas eleições, seja estaduais, municipais ou federais, você vai falar para os seus inscritos, olha, o segundo turno vai ser entre PT e um candidato qualquer do PSDB. Ou um candidato qualquer do neoliberalismo. Anule seu voto? É isso que você vai falar? É sério que PT nunca mais? Sendo que você sabe, seu filho de uma puta, que o único partido que consegue disputar contra PSDB no Brasil
e contra representantes do neoliberalismo no Brasil, que são muito fortes porque tem toda a mídia e todo o dinheiro do lado deles, é a porra do PT. Você sabe dessa merda. Então você vai fazer o quê quando nas próximas eleições, fora essa, for PT e um neoliberal? Você vai mandar o povo anular o voto porque PT é tão neoliberal quanto o resto? Quer dizer, esse governo do Temer agora é igualzinho o governo da Dilma e o governo do Lula? O governo do FHC é igualzinho o da Dilma e do Lula? Você é um filho de uma puta mentiroso. Nojento. Pare de mentir para os seus inscritos. Tenha vergonha na cara, tenha decência. Fale a verdade para os seus inscritos. Fala, olha, eu odeio o PT porque o PT nunca me representou, mas é no PT que você tem que votar. Seja honesto, filho de uma puta. Eu quero ver o que esses retardados vão fazer no segundo turno. Eu tenho certeza que eles vão ficar caladinhos na moita. Porque na hora dessa merda desse Ciro Gomes, desses professorizinhos aí, descerem a lenha no PT falando mentira sobre o PT, que é tudo neoliberal, que o PT não fez nada, que o PT não sei o quê, tá todo mundo falando. Eu quero ver, quando se confirmar que o segundo turno vai ser entre Haddad e Bolsonaro, o que vocês vão falar? Vocês vão se desmentir? Vocês vão se desmentir, fazer um vídeo falando, olha gente, eu peço desculpas, eu sou um retardado que vim aqui mentir porque eu queria que votassem no Ciro Gomes? Ou você vai fazer pior ainda, que é falar, olha gente, como deu PT e Bolsonaro, os dois são um lixo, são uma merda, então anule seu voto. Eu só quero ver o que esses professorzinhos de história vão falar no segundo turno. Eu quero ver como é que você vai sair dessa encalacrada, seu filho de uma puta mentiroso. Demagogo de merda, filho de uma égua. Quer que as pessoas votem no Ciro? Beleza, eu não tenho nada contra o Ciro. Eu votaria no Ciro sem problemas algum. Agora, o que vocês não estão enxergando é que para forçar as pessoas a votarem no Ciro, vocês estão mentindo sobre o PT. E na hora que chegar segundo turno de PT contra Bolsonaro, eu quero ver o que o Ciro e o que vocês, retardados professores, vão falar para os inscritos de vocês nas páginas de vocês e no YouTube de vocês. Eu quero ver o que vocês vão falar para eles. Você vai falar que você mentiu ou você vai continuar nessa palhaçada sua e falar para todo mundo anular o voto e eleger o Bolsonaro? Vocês são tão burros que na mesma postagem vocês colocam ele não e você vai ler logo abaixo, tá escrito PT nunca mais. Então quero saber em que diabos vocês querem que as pessoas que acompanham vocês como formadores de opinião querem que as pessoas votam. Se as pessoas entram na sua página, tá escrito lá, ele não. Aí o cara continua lendo algumas postagens e se depara com PT nunca mais. Você tá falando para os seus eleitores, para os seus inscritos votarem em quem? Seu doente mental, filho de uma puta. Seu débil mental. Não seria melhor você fazer uma propaganda positiva do Ciro Gomes, em vez de fazer uma propaganda negativa do PT, seu animal, seu quadrúpede? Você já viu alguma vez eu vim aqui no meu canal e falar que Ciro não pode ser presidente, que ele é uma merda, que ele é não sei o quê? Não, seu burro. Você nunca vai ver eu fazendo isso. Porque a gente tem que ser unido. Se o Ciro Gomes estivesse na frente do PT, eu votaria no Ciro Gomes, caralho. Qual que é a dificuldade de você entender isso? Qual que é a dificuldade de você entender a matemática de uma eleição, seu animal, seu retardado, seu quadrúpede? Eu não tenho problemas algum em votar no Ciro Gomes. Agora, a gente tem uma realidade imposta. Qual que é a realidade imposta? Ou é PT ou é nada. É essa bosta que está imposta. Quando que vocês vão entender que o Ciro não possui apelo de massa? Quem elege as pessoas no Brasil é massa. Caralho, filho de uma puta. Quando você vai entender essa merda? Eu não tô fazendo campanha do PT aqui no meu canal porque eu sou apaixonado pelo PT, não. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Eu acho sim que o Partido dos Trabalhadores teve um bom governo, sim.
Mas eu não estou fazendo essa campanha minha aqui por causa disso, não. A minha campanha é porque o PT é o único partido progressista que, de fato, tem chances de vencer eleições contra o sistema. Quando eu falo sistema, são pessoas apoiadas pelo dinheiro majoritário, que são as pessoas que representam o neoliberalismo, que são apoiadas tanto por grande aporte de dinheiro de empresários, como a mídia massiva do lado deles. Não estou negando os problemas que o PT realmente tem, não. Agora, você vir mentir, falar merda, vir com palhaçada de PT já nunca mais, e quando as futuras eleições forem PT versus neoliberalismo? Ou agora que é PT versus fascismo? E aí, seu bosta, você vai falar o que para seus inscritos? Então é isso que eu quero ver. Eu quero ver esses professorzinhos de história que falaram merda para cima e para baixo, fazendo vídeo quando for iniciar o segundo turno e falar em quem que é pro povo votar. Já que você postou na porra da sua página, ele não e PT nunca mais, eu quero saber, eu quero ver o que você vai falar para as pessoas que te seguem. Então já cansei de falar nessa merda desse canal. Progressistas, centro-esquerda, esquerda, saiam do mundo do pirulito, caralho. Saiam da porra do mundo do pirulito. Por exemplo, o Glaucio é um revolucionário, eu respeito ele. Certo? Para ele, PT, PSDB é tudo a mesma coisa. Beleza. Eu aceito essa argumentação. Por quê? Porque ele não vota. E se você for no canal dele, ele vai estar falando: não votem porque o sistema é corrupto. Beleza, eu respeito isso. Ele não aceita o sistema que está imposto. Agora, a pessoa que aceita o sistema que está imposto, que fica fazendo campanha eleitoral nos seus canais de Facebook ou YouTube, fica com conversinha mole, descredenciando o PT, eu quero ver como é que vai ser o segundo turno. Eu quero ver o que esse débil mental desse Ciro Gomes vai falar, né? Porque ele desceu a lei no PT e tá queimando o filme do PT. Assim como os asseclas que o seguem. Eu não sei por que o Ciro não consegue fazer uma campanha positiva que ele tem bagagem de sobra para fazer. O Ciro é um dos poucos políticos no Brasil que não precisa atacar ninguém para fazer a campanha dele, assim como o Haddad. O Haddad fala por si só, tanto é que ele não ataca ninguém. O Ciro, né, tem muito mais bagagem do ponto de vista de experiência do que o Haddad, poderia fazer uma campanha igualmente limpa. Mas não. Tá ele e os retardados que o seguem, descendo a lenha no PT e falando mentira sobre o PT. E eu quero ver no segundo turno o que Ciro Gomes e esses retardados aí vão falar. Eu quero ver os professorzinhos de história o que vão falar. É isso que eu quero ver. Vocês são irresponsáveis. É isso que vocês são. Certo? Então essa é a primeira parte do vídeo. Eu quero só ver, primeiro, se vocês vão ter a hombridade de fazer um vídeo quando iniciar o segundo turno. Eu quero ver o que vocês vão falar. Porque falar merda agora no primeiro turno é fácil. Eu quero ver na hora que se consolidar Haddad e Bolsonaro no segundo, aonde você ficou descendo o pau no PT, PT nunca mais, PT é corrupto, PT é ladrão, Lula não é preso político porra nenhuma, impeachment não foi golpe, e toda essa papagaiada que você tirou da bunda, eu quero ver o que você vai falar no segundo turno. Das duas, uma, ou você vai se passar por um mentiroso, que é o que você é, ou você vai se passar por um isentão e colocar o Bolsonaro no poder. Que é pior ainda, um professor de história endossando um fascista chegar no poder do Brasil. Agora com relação ao vídeo. Tá aí o Henry, é um cara que eu conheci porque quando eu comecei a estudar técnicas de escrita, que para quem não sabe, eu estou afastado pela INSS, então minha capacidade laborativa é praticamente zero, então atividades
que eu consiga fazer é deitado na minha cama, que é onde eu passo atualmente 90%, 99% do meu tempo. E uma das coisas que eu consigo ter renda é qualquer coisa que eu consigo fazer praticamente de cama deitado. Então, o que eu consigo fazer nesse aspecto é escrever livros de fantasia medieval, a escrever sistemas de RPG e daí por diante. Ou seja, escrita é atualmente o que eu consigo fazer tranquilamente aqui e ter uma renda extra. Já que a gente sabe que quando a pessoa aposenta, que eu não aposentei ainda, eu estou apenas afastado, então quando você está afastado, você tem os reajustes da sua categoria, mas quando você aposenta, então você não tem mais reajustes e seu salário começa a cair drasticamente até ele se tornar um salário mínimo. Então é por isso que eu estou estudando técnicas de narrativa, técnicas de escrita, lendo bastante, lendo sistema de RPG, lendo livros em geral, para ser um escritor de fato e para produzir material literário e material de RPG de mesa. Então conheci o Henry nesse processo aí. É um cara que, antes dele começar a falar sobre política, né, porque ele é um filósofo, para quem não sabe, ele começou o canal dele dando dicas para escritores iniciantes e foi onde eu conheci o canal dele, certo? Então, o Henry é um cara muito inteligente, mas como todas as pessoas, ele tem um nível de alienação dele. E eu não vou passar a mão aqui, certo? Eu já falei. Eu posso ser um alienado? Posso. Mas eu tento perceber minhas alienações. Gosto muito do Henry, mas não vou poupá-lo aqui como eu nunca poupei amigo nenhum meu. E nunca vou poupar. Eu penso o seguinte, se nem o seu amigo pode te falar a verdade, que você ficou ofendidinho, então você é um ser humano de merda. Certo? Você é um ser humano de merda. Se você não aceita crítica nem de amigo seu, é porque você é um bosta. Tem alguns amigos aí que a gente joga RPG e pode perguntar pra eles que dia que eu apelei com eles por eles falarem a verdade pra mim. E eu falo a verdade pra eles também, na cara, na lata, porque é isso que amigo faz. Amigo pra ficar passando a mãozinha pra falar, nossa, cara, você é demais. Isso aí não é amigo. Eu acho que o primeiro requisito de amizade é honestidade. Porque você tem um amigo que não tem liberdade pra te falar a verdade, pra mim não funciona. Então, vou falar a verdade, vou ser duro como sempre. Se o Henry assistir esse vídeo e ficar chateado, paciência. Ele pode ficar chateado, mas eu não tô chateado, eu tô puto. Eu tô puto. Eu tô puto. Certo? É o que eu falei aqui. Professor, quer falar de ordenamento jurídico, quer falar de política, de economia, quer falar não sei do que, você é obrigado a basear o que você está falando. É obrigado. Quando você não vai falar lá do Nando Moura, você não traz 300 livros, pesquisa os vídeos aqui do Henry falando sobre o Nando Moura. Vai na barra de descrições e vê quantos artigos, livros, filmes, séries e o caralho a quatro que ele deixa lá pra você assistir e ler. Vai no Pirula. Vai lá ver quando ele tá falando contra direita ou contra cristão. O tanto de link que ele deixa. Agora vai ver quando ele vai abrir a boca pra falar de PT e pra falar de direita e pra falar de economia. Olha lá quantos links ele deixa pra você. Então isso é sintomático, certo? Eu não deixo link de nada aqui porque a minha filosofia é a seguinte: você não deve acreditar no que eu estou dizendo. Pesquise por você mesmo e ache seus links. Então vamos lá. Então o Henry fez esse vídeo estritamente filosófico, mas não é porque é um vídeo filosófico que ele não precisa ter o pé na realidade, né? Porque você não pode fazer uma filosofia baseada em abstração. Quer dizer, você até pode, mas o objeto dessa filosofia, desse pensamento que ele teceu aqui, o objeto é um objeto real, é um objeto factível. Então, se você vai dissertar sobre fatos, você tem que trazer fatos, certo? E ele falou aqui que tanto PT como Bolsonaro
são tragédias, né? Que o PT já provou que é uma tragédia no Brasil. E agora o Bolsonaro está em vias de provar, né? Primeiro, eu já vou trazer alguns links aqui do PT e falar do PT, mas vamos falar primeiro do PSDB, né? O que foram os governos PSDB? O FMI, plataforma de petróleo afundando, economia totalmente voltada para importação, não tinha indústria, não tinha porra nenhuma aqui nesse país. Fome, 300 crianças morrendo por dia e por diante. O governo Temer agora, idem. Não precisa falar de governo Temer, que todo mundo tá vendo. Governo Collor. O governo Collor tem vários aspectos neoliberais, mas em suma foi um governo que eu gostei. De longe dos governos de direita foi o que eu mais gostei. Que apesar do Collor ser um neoliberal, ele cumpriu a palavra dele, que foi formar um governo técnico. E isso ele fez. E como ele não deu cargos mediante corrupção para todo mundo, ele foi impeachmentado inocentemente. Ele foi absolvido de todas as acusações. Que por sinal o Henry não sabe disso. É isso que eu fico puto. Como é que um cara vem fazer um vídeo falando que as pessoas elegeram Collor para o Senado sendo um corrupto? Ele fala isso nesse vídeo, sendo que o Collor não é corrupto. Ele foi absorvido de todas as acusações pelo STF. Todas! Ah, mas isso não quer dizer nada? Ah, não quer dizer nada. Quando o Ministério Público acusa, aí quer dizer, né? Que foi o que o Henry falou aqui. Ah, as pessoas no Brasil não estão preocupadas com corrupção porque votaram em várias pessoas denunciadas pelo Ministério Público. É o velho, né? É mais um que adere aí à falácia da presunção de culpa. O Henry está usando o senso comum. Obviamente ele não tem intimidade com o direito. Uma pessoa ser indiciada não quer dizer nada. Ela é inocente até que se prove o contrário. Isso em todo o regimento jurídico do mundo, não é só no Brasil. Mas para o Henry aqui, o simples fato de você denunciar um político para o Ministério Público, você já não pode votar nele. Porque se você votar, você é anuente com corrupção, sendo que isso é mentira. Agora, quando o STF absolve o Collor, aí também não vale. Então tá tudo invertido no Brasil. O Collor não é corrupto, ele foi inocentado. E o Henry deveria saber isso para falar do Collor. Por que o Collor foi impeachmentado? Porque ele não cedeu cargos políticos nos ministérios, ele colocou os melhores como ele havia prometido. Com isso, ele não teve governabilidade, porque presidencialismo de coalizão, ou você cede à corrupção, você não governa. E ele, como filósofo, deveria ter estudado administração pública e saber disso. Isso é amplamente retratado quando você vai estudar a introdução à administração pública. O exemplo que é dado é o Collor, de como o presidencialismo de coalizão funciona. O exemplo máximo e mais usado é o Collor. Ele é o exemplo de como um presidente que não adere à coalizão e à distribuição de ministérios via corrupção não consegue se manter no poder. Mas, obviamente, o Henry também não deve ter estudado isso. E sequer sabe que o Collor foi absolvido de todas as acusações e inocentado pelo STF. Ou seja, ele não é corrupto de fato. E pior é ele falar que você não pode votar em pessoas denunciadas, né? Isso é ridículo, isso é risível, isso não tem apoio da academia de direito em nenhum lugar do mundo. A premissa das academias de direito no mundo é presunção de inocência. Você é inocente até que se prova o contrário. Mas no Brasil, e até o filósofo Henry aqui, ele inventou um novo paradigma acadêmico, que é você é culpado até que prove o contrário. Isso é ridículo, isso não tem perdão, isso é alienação pura. Segundo ponto, com relação ao PT, né, que o PT foi a tragédia brasileira. Se você comparar o governo do PT com todos os outros, o PT foi de longe disparadamente o melhor governo que a gente teve. Ele traz também a argumentação de que o PT é o partido mais corrupto da história. Isso é mentira. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos ver a tragédia do PT.
né? Para quem não entende ou não se lembra o que era o governo FHC, eu vou refrescar a memória de vocês. No governo FHC morriam 300 crianças de fome por dia, 300 crianças de fome por dia. O FHC quebrou o Brasil 3 vezes, foi ao FMI 3 vezes. O FHC pegou uma dívida que o Brasil tinha de 35% do PIB e elevou para 65% do PIB e deixou uma dívida no FMI gigantesca. Esse é o legado do FHC, entre outras várias minúcias aqui que eu não vou entrar agora. Certo? O governo Temer não precisa falar o que é, vocês estão vendo aí. Então vamos ver. Só 3 coisas aqui do governo do PT, e você pode pesquisar muito mais. O PT ganhou o prêmio da ONU por erradicar a fome no Brasil. O PT foi modelo mundial em combate à fome. Enfim, o PT é elogiado amplamente por vários estadistas, pela ONU, pela FAO, pela Unicef e daí por diante. Vocês devem se lembrar que até o Obama falou que o Lula é o cara. Então, quando a gente compara PT com o resto, a diferença é brutal. E é por isso que eu fico puto com um professor de história falando merda pra cima e pra baixo. O PT não te agradou na totalidade, mas você não pode negar fatos. É assim que devem ser as coisas. Então vamos lá, só 3 aspectos aqui. Primeiro, eu não vou conseguir abrir os links, porque o link da Globo e da Veja você tem que ser assinante para ver. Vamos ver se o da Folha de São Paulo eu consigo abrir. Consegui. FHC deve reconduzir ao cargo de Procurador-Geral da República que estuda denúncia contra Mota Brigadeiro. Mota Brigadeiro segura ação contra o governo. Aqui essa matéria vai falar do Mota Brigadeiro, que ficou conhecido na era FHC como engavetador geral da União, certo? E você tem essas outras referências aqui pela Carta Capital, que não serve como referência, porque é um site de informação esquerdista, mas você tem essas mesmas referências aqui no Globo, né? A matéria do Globo aqui, Brigadeiro, desculpem gente, tô falando Brigadeiro porque eu sou retardado. Brindeiro, o engavetador geral para os críticos. Engavetador geral, tem uma matéria da Veja, tem uma matéria aqui da Folha de São Paulo. Ex-procurador-geral diz que a imprensa é seletiva, é uma matéria do BBC, que eu não sei se tem relação com isso. E aqui você tem um pragmatismo político que é de esquerda também, falando do engavetador-geral da União. Então, para o Henry, para outros aí que não conseguem entender a realidade, por que o governo FHC era um governo que teve menos corrupção do que o governo do PT? Porque você tinha o engavetador-geral da União. A pessoa que deveria fiscalizar o presidente era a pessoa que protegia o presidente. Por que as pessoas falam que a ditadura militar foi o período menos corrupto do Brasil? Porque a ditadura militar impedia que se investigasse e que se divulgasse corrupções. Ele, como um filósofo, deveria saber a diferença entre realidade e percepção da realidade. Quando você fala em ditadura militar, quando você fala em era FHC, quando você fala em Aécio Neves aqui em Minas Gerais, você tem esses episódios de cerceamento de imprensa e cooptação dos órgãos de controle que são do judiciário. Então, aparentemente, o governo militar foi um governo que não teve corrupção, porque o governo militar não permitia que notícias sobre a corrupção no governo militar e investigações fossem para frente. Essa é a percepção que as pessoas têm, que não é a realidade, é uma percepção errada da realidade, certo? Seria a mesma coisa de, vamos supor, em Cuba, estar se matando 1.000 crianças por dia e as notícias que chegassem aqui no Brasil é que Cuba é um país que defende direitos humanos e que tudo lá é maravilha. Qual que é a percepção dos brasileiros aqui? É essa, porque a notícia está sendo dada.
em detrimento do que realmente está acontecendo lá, que é cubanos matando 1.000 crianças por dia. Então, notícia é uma coisa, realidade é outra. Então, quando você possui essa percepção errada de que o governo militar foi um governo sem corrupção e que o governo FHC foi um governo sem corrupção, é porque você tinha os órgãos de controle cooptados e você tinha a mídia cooptada para não divulgar isso. Então, é aqui, ó, engavetador geral da União. Por que o governo do PT foi o governo que mais teve escândalos de corrupção na história? Porque o governo do PT deu autonomia ao Ministério Público, deu autonomia à Polícia Federal, deu autonomia a todo mundo. Investiu. Isso é só você pesquisar, seu animal. Antes de você vir comentar que é mentira, seu filho de uma puta vai pesquisar. O governo do PT foi o que mais investiu em estrutura, equipamento e salário para a Polícia Federal. O governo do PT foi o que mais deu liberdade para os órgãos de controle. É só você pesquisar, seu merda, antes de vir falar merda aí na descrição. Então, o PT, ele deu condições de que se investigasse no Brasil. Infelizmente, as pessoas da investigação, quando tiveram essa liberdade, transformaram essa máquina de investigação em uma máquina de perseguição e lawfare. Voltando-se contra o próprio PT. O PT foi o que mais investiu na Polícia Federal, foi o que mais deu autonomia à Polícia Federal, foi o que mais deu autonomia ao Ministério Público e foi o que mais foi perseguido injustamente. É isso que aconteceu. Ah, mas isso é opinião sua. Não, não é opinião minha. A gente vai ver se a Corte da ONU vai ou não vai endossar que o Lula é um preso político. Se não vai anular esse processo esdrúxulo que o Moro colocou aí. E a gente vai ver também se a Academia de Direito não vai endossar tudo que eu estou falando aqui. Certo? Porque não é uma ou duas coisas que o Moro fez que caracteriza o seu partidarismo e a sua perseguição, não. Foram dezenas. E eu garanto para vocês, esse caso do Lula, o caso do impeachment da Dilma, vão entrar para os anais da Academia de Direito, assim como o caso dos irmãos Naves. Isso você pode ter certeza absoluta. Então tá aqui, né? Governos anteriores controlavam instituições de investigação. Diz procurador da Lava Jato. Diz procurador da Lava Jato. Isso aqui não é diz petista, ou diz esquerdista, ou diz cubano, ou venezuelano, não, filho de uma égua. Diz procurador da Lava Jato. O procurador da Lava Jato está falando que os governos anteriores ao governo do PT controlavam instituições de investigação. E isso todo mundo que estudou alguma coisa sabe. Que é o engavetador geral da União, entre outras restrições a delegados da Polícia Federal e não investimento na Polícia Federal, por exemplo. Questionado sobre o impacto de eventual mudança de governo federal para as investigações, Carlos Fernando de Souza Lima manda recado para políticos e diz esperar que a operação siga com independência. Isso aqui sem falar também dos áudios, né, que ficaram claro que eles queriam derrubar a Dilma do poder para parar a sangria da Lava Jato. Então, como é que você tem o partido mais corrupto do mundo, cujo queriam derrubar a presidente e derrubaram, porque ela fortalecia as instituições de investigação e processo? Isso não faz sentido nenhum. Se o governo PT fosse o governo mais corrupto da história, por que a gente teria esse áudio falando que tinha que derrubar a Dilma para parar a sangria, para parar a Lava Jato? Isso não faz sentido. E aqui, ó. Então tá aqui o engavetador geral da União, que para quem estudou o mínimo de alguma coisa sabe, a gente tem aqui uma pessoa sem suspeita alguma, que é um membro da Lava Jato que persegue o PT, falando que realmente o PT deu autonomia a esses órgãos de investigação e controle. E é só você pesquisar e você vai ver. E é o partido mais corrupto da história, né? Quer dizer, um partido que fortalece a Polícia Federal,
Um partido que fortalece o Ministério Público com dinheiro pesado, com liberdade total. E, e essas instituições conseguem trabalhar de forma autônoma e investigar quem quer que seja, com liberdade. É óbvio que você vai ter uma explosão de prisões, porque nunca foi se investigado nada no Brasil. Agora, a percepção que os retardados possuem da realidade é que, como se prendeu muito mais um governo do PT, porque o PT deu as condições para que isso fosse feito, o governo do PT é o mais corrupto. Aí o governo do FHC, a ditadura militar, não é corrupta. Por quê? Porque não tem casos de prisões. É óbvio que não tem caso de prisão. Você não tem autonomia, você não tem investimento, você tem amordaçamento dos meios de comunicação. Como é que você vai ter comunicado de corrupção? Vai ver o que virou São Paulo, o caso do Trenzalão, a privataria tucana. Todos os casos de corrupção lá de São Paulo. Vai ver o que foi para frente lá. Aí os retardados acham que o PSDB é menos corrupto do que o PT porque esses casos não foram para frente. Tem um vídeo aí do Sérgio Mendes, o questionador, sobre o Trenzalão. Vai assistir aquele vídeo lá. Até a Alemanha entra no meio desse rolo aí. Mas alguém foi punido lá em São Paulo? Claro que não. Por quê? Porque lá a quadrilha do PSDB amordaça, como sempre fez ao longo da história. Aí me vem o Henry, né, falar na tragédia do PT. Quer dizer, um partido que dá autonomia, que investe nas instituições de investigação e controle, é a tragédia. É a tragédia. Né? Agora, o FHC lá, que tinha um engavetador geral da União, que não investia na Polícia Federal, que não dava autonomia para a Polícia Federal, que não dava autonomia para o Ministério Público, isso aí não é tragédia, não. A tragédia é o partido que dá autonomia para se investigar no Brasil. É o partido que teve a presidente da República golpeada para estacar a sangria, né? Que ele falou que isso é a narrativa do PT, né? Querer falar que a Dilma sofreu um golpe e que o Lula é um preso político. Não, isso não é narrativa do PT, isso é o fato. Isso é fato e isso vai ser retratado pelas academias. E assim como eu desafio os professorzinhos de história que estão falando merda aí, eu quero desafiar o Henry também, porque eu quero ver na hora que os livros, na hora que a academia retratar o impeachment como o golpe que foi e retratar o Lula como o lawfare que ele está sofrendo, se ele vai vir aqui fazer vídeo falando que estava errado. É isso que eu quero saber. E por fim, né, eu falei para vocês aqui que o FHC morriam 300 crianças de fome por dia no governo dele. Ele recorreu 3 vezes ao FMI, quebrando o Brasil 3 vezes, fundou plataforma de petróleo em alto mar. O Brasil era fragilizado em suas indústrias porque a exportação comia solta aqui no Brasil. E ele elevou a dívida do Brasil de 35% para 65% do PIB. Ou seja, o governo FHC era um governo que só tinha déficit em suas contas públicas. Vamos pegar o PT aqui? O PT é só superávit. Superávit, né? Tá aqui, ó, todos os anos, desde 2002 até 2014. Em 2000, desculpem. Em 2014 é que o PT tem um déficit em suas contas públicas. Ou seja, o PT, ao longo de toda a sua história, teve sanidade fiscal. O PT deixou uma reserva de 370 bilhões de dólares. O PT deixou um haver com o BNDES em 500 bilhões de reais. Ou seja, qual que é o legado do PT? O PT deixa o poder, deixando para os brasileiros 370 bilhões, que vezes 4 dá 1 trilhão e 200 milhões, mais 500 bilhões e 500 bilhões no BNDES, ou seja, o legado que o PT deixou é de 1,7 trilhões de reservas federais. 1,7 trilhões. E é a tragédia aqui na boca do Henry. Um governo que erradicou a fome, um governo que erradicou mortalidade infantil, um governo que colocou o pobre na universidade, um governo que fez N coisa. Eu podia ficar citando aqui até amanhã o que o governo PT fez.
Mas não vou fazer isso. Vai pesquisar você e vai entender o que o PT fez. Quer entender o que é o PT? Vai estudar. Quer entender o que é o PSDB? Vai estudar. Quer entender o que é o Temer? Vai estudar. Quer entender o que é o Collor? Vai estudar. Certo? Então, esse tipo de coisa me tira do sério, porque quando você tem um filósofo aderindo ao senso comum, com incapacidade total de fazer uma pesquisa sobre o que foi o PT antes de vir fazer um vídeo, com incapacidade total de pesquisar o que foi o Collor antes de fazer um vídeo, né, falando que o Collor é corrupto, falando que a simples denúncia ao Ministério Público já torna uma pessoa corrupta, descredenciando e desconsiderando totalmente o que as academias de direito têm como premissas, que é a presunção de inocência, uma delas, né, entre outras várias aí, que foram todas feridas quando a gente fala de Lula. Eu acho que não houve na história do Brasil um caso como o do Lula, que houve tantas irregularidades e ferimentos de, de princípios do processo penal como esse. Eu acho que nunca houve na história do mundo. Desde suspeição, desde juiz natural, desde objeto, desde cerceamento de defesa, desde cerceamento de testemunha, desde não se ater ao objeto, ao Ministério Público denunciar X e o Lula ser condenado por Y, e principalmente a decisão esdrúxula do juiz Sérgio Moro, que condenou o Lula por atos indeterminados. Então, eu aposto com você o que você quiser. Esse caso Lula vai entrar para os anais da Academia de Direito. E como eu disse, esse pessoal de direito, esses retardados, não possuem vergonha na cara. Então, eles não ficam constrangidos de maneira alguma de pagarem de idiotas e retardados mentais. E o impeachment, a mesma coisa, certo? O impeachment, para quem não sabe, desculpem, um TRF aí, que era responsável, já falou que não existiram pedaladas. E para quem entende também de rito processual penal, sabe que o impeachment, assim como o do Lula, a Dilma foi acusada por X e foi condenada por Y. Para quem assistiu aquela merda lá sabe, certo? E tanto é que o STF até hoje não julgou isso, né? Por que não julgou? Porque o STF vai ter que anular esse impeachment. Vai ter que falar que esse impeachment foi ilegal. Tá esperando acabar as eleições, né? Para fazer isso. Então vamos aguardar, né? O tempo é o senhor da verdade, é o dono da verdade. Então eu fico muito desapontado, eu fico puto, eu fico transtornado com esse tipo de coisa, gente. Por favor, parem de falar de que vocês não leram, de que vocês não entenderam. Parem de mentir para as pessoas. Eu já falei aqui, vou repetir isso pela enésima vez. A pior coisa para qualquer militância é mentira. É mentira. Mentira não se sustenta. E quando você é pego no mentira, você descredencia. Tanto você quanto o que você está defendendo. Quando você vai fazer um videozinho para falar de Collor, para falar de PT, para falar de não sei o que sem ter estudado, isso é um tiro no seu pé. Isso é um tiro no seu pé. Que as pessoas alienadas podem acreditar em você no primeiro momento, mas em alguma hora elas vão descobrir a verdade. Então não existe tragédia nenhuma no legado do PT, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o legado do PT é 1,7 trilhões de reservas. É uma indústria que não é ideal, mas que se fortificou bastante. É acesso para o pobre, para o negro, para a mulher. Acesso universitário, acesso de trabalho, acesso para tudo. Erradicação da fome, erradicação da miséria. Reconhecido pela FAO, reconhecido pela ONU, modelo para o mundo inteiro em combate à fome. Mas não, para alguma meia dúzia de retardados aí, o PT é igualzinho a qualquer outro partido neoliberal. Certo, então vamos aguardar aí. É decepcionante esses últimos tempos aí. Eu realmente quero ver o que esse pessoal vai falar quando chegar o segundo turno, né? PT nunca mais, não é isso? Eu quero ver o que você vai falar na hora que tiver o segundo turno. Então é isso, galera.
Isso aqui é só a ponta do iceberg do que foi o governo PT. Se você pesquisar a fundo aí, você vai ver que o PT ganha em tudo de qualquer outro governo, em tudo. Não tem nada que o PT tenha feito que deixou a desejar para qualquer outro governo. Ah, mas teve leis que o PT não aprovou. O Congresso queria a auditoria da dívida cidadã e a Dilma não quis. Isso aí, meu amigo, eu já falei 1 milhão de vezes. Isso se chama presidencialismo de colisão. Se você não tem capacidade cognitiva para entender que um presidente é obrigado a aprovar o que ele não quer aprovar para que o Congresso aprove o que ele quer aprovar, meu amigo, eu não posso fazer nada. Eu já falei para você, vai estudar presidencialismo de colisão e para de falar merda. Presidencialismo de colisão é toma lá da cá. Você tem que dar ministério para corrupto, você tem que aprovar leis que você não quer para você ter governabilidade. Se você é um retardado como o Ciro Gomes que acha que isso não existe, eu não posso fazer nada. Você e o Ciro Gomes estão contrariando as academias. Ponto final. Vai estudar administração pública, vai estudar presidencialismo de colisão. É só isso que eu tenho a te dizer. Pare de ser um retardado que gosta de falar do que você não sabe, do que você não leu, do que você não estudou. Então é isso, galera. Decepção total com esses professores aí. Como eu disse, quando é um ignorante, o ignorante eu relevo, eu perdoo. O cara é ignorante, ninguém é obrigado a saber de tudo. Agora, um professor de história, um filósofo, aí não tem perdão, não. E o nome disso é mau caratismo, é sem vergonhice, é cara de pau. Vocês são sem vergonha. Vocês deveriam ter vergonha de prestar esse papel no cargo de intelectuais que vocês ocupam, né? Porque apesar de professor no Brasil não ser reconhecido financeiramente, ele é reconhecido sim como autoridade. E quando vocês vêm na internet falar um monte de bosta igual vocês estão fazendo, vocês estão manchando o nome dos professores. Vocês deveriam sentir vergonha pelo que vocês estão fazendo. Certo? Não mentir deveria ser algo primário para vocês. Assim como também falar apenas do que vocês sabem. Apenas do que vocês sabem. Quer falar de direito? Você estudou direito? Você estudou Código Processual Penal? Você já estudou Constituição Federal? Administração Pública? Código Civil? Você já estudou alguma coisa? Então é isso, galera. Abraço a todos aí.